Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast do Violino Didático. Eu sou o Jean de Oliveira e no episódio de hoje eu tenho o prazer inenarrável de receber ele, o tesouro da Bahia, o cara do pé, o violinista do pé mais famoso do Brasil, o Willer. Tudo bem com essa pessoa? Tudo ótimo. Como foi a viagem até Cotia? Foi longa. Onde você estava? Eu estava na Moca. Ok. Então não foi tão longa quanto eu espero que seja. Porque eu moro em Conceição do Coité, na Bahia. Então, geralmente é um pouco mais longa do que... né? Mas eu acho que esse fio vai ficar... Tá tudo bem. Peraí. Isso aqui é a magia do ao vivo que não é ao vivo. Vai ficar assim. Tá tudo certo. Pronto. E... Coeté, cara, quando você tava... Agora você tá morando aqui em São Paulo, certo? Não estou morando em São Paulo. Ok. Estou passando tempo aqui. Antes disso, pra quem não te conhece, Willer, o que você faz da vida? Como você ganha a sua vida relacionada ao violino? Hoje eu sou professor num projeto social em Conceição do Coité, que se chama Projeto Santo Antônio. Eu sou o líder da Orquestra Santo Antônio, que é a orquestra principal do projeto. E eu sou violinista do quarteto Mussurunga também. Que legal, que é um quarteto que viaja por aí tocando umas coisas bem legais. Descalços. Não. Não é descalço? Não. A gente tem a proposta de tocar em lugares onde geralmente a música clássica não é tão explorada. Então a gente vai muito nos interiores da Bahia. A gente fez uma turnê em 2022, tocando em algumas cidades da Bahia. Uma foi em Riachão do Jacuípe, outra foi na própria Coité, em Feira de Santana, em Vitória da Conquista e a última foi em Serrinha. Que legal. E de onde veio a ideia de fazer um quarteto para tocar em lugares improváveis? Na verdade, o quarteto ele foi formado na universidade que eu estudei, a Universidade Federal da Bahia. E na matéria de música de câmara, nós estávamos fazendo um quarteto de Beethoven juntos. E a professora, que é a professora Laura Jordão, maravilhosa, violista, ela sugeriu a gente para formar um quarteto fixo, porque nosso entrosamento foi muito bom. E adoramos a ideia. E, no caso, a proposta inicial não era essa. Depois que a gente foi... Então, fazendo... é exatamente o mesmo quarteto da universidade. É exatamente o mesmo quarteto da universidade. Que doideira! E vocês se entrosaram bem, então... Sim. Pessoalmente também, porque se fosse só Sim. tocar pra ter um quarteto de cordas... Sim. Realmente. Nós quatro somos bem amigos. No caso, a gente deu uma afastada por questões de distância mesmo, porque André e Laís moram em Salvador, eu e Letícia moramos em Coité. André é o violinista, é o outro violinista, e a Laís é a violista e Letícia é a cellista. Né? E por causa disso a gente deu uma afastada. E inclusive a gente teve que preparar a turnê nessa distância. Mas a gente está tentando manter o quarteto sempre ativo. E essa ideia de tocar nos interiores veio por conta de alguma coisa da universidade ou foi de vocês? Foi da gente, na verdade. Letícia escreveu um edital. Para qual edital eu já esqueci. Tá tudo certo. Mas ela escreveu um edital com essa proposta para que a gente possa realmente tocar onde as pessoas normalmente não têm acesso a esse tipo de cultura, né? E mostrar também, a nossa proposta é mostrar que não existe uma barreira entre os tipos de música, entre os gêneros de música, né? Que geralmente a sociedade impõe, né?
Se você toca violino, você não pode tocar outros tipos de coisa. Exatamente. É só música clássica. Você não pode tocar funk de jeito nenhum. Você não pode tocar jazz. Axé. Não, jazz ainda vai, né? Não, jazz ainda vai. Porque o jazz agora, ele é gourmet. Exato. Antigamente não podia tocar jazz no violino. Exato. Mas agora já é gourmet. Jazz, blues, essa coisa é mais gourmet hoje. Mas samba, ninguém pode tocar. Uhum. E se tocar, é pior. Aí é horrível, triste. E também tornar acessível o que a gente acha que não é. Porque uma das coisas que minha mãe sempre falava quando eu iniciava, assim, é tipo que ela não tinha estudo para entender o que era música clássica. Uhum. Só que não é isso. Obviamente que a gente não tem a cultura de aprender a música clássica. Mas não é mais complicada ou mais, mais superior, digamos assim. É muito legal você dar esse exemplo, porque assim, quando uma pessoa está assistindo um filme que ela gosta, ou ouvindo outro gênero de música, ela não fica se questionando se ela tem ou não tem conhecimento para gostar daquilo. Você assiste um filme, você gosta ou você não gosta. Às vezes você não tem às vezes a educação, entre aspas, para explicar o porquê você gosta e porquê você não gosta. Sim. Mas você consegue saber se você gosta ou se você não gosta. Agora, música clássica tem toda essa barreira, que é uma barreira invisível, entre aspas, de eu não tenho cultura para ouvir isso. Não, qualquer pessoa pode ouvir. Sim. E você pode gostar ou não gostar, e tudo bem você não saber explicar por que você gosta ou não gosta. Exatamente. Eu acho que a diferença é que as propostas da música clássica são outras. Geralmente é para expressar algo, alguma situação, a partir do romantismo, né? Uhum. Mas assim, é para expressar algo específico. Uhum. E às vezes também é comercial, às vezes é só para inaugurar um portão de uma cidade. Sim. Tipo o Brandenburgo. Sim, exatamente. E como não tem letra, fica meio subjetivo, né, a sua interpretação. Assim como qualquer arte visual, arte cênica, você tem sua liberdade para entender do jeito que você quiser. Uhum. E, assim, o que a gente fez nessa turnê, a princípio, foi escolher um repertório bem variado. A gente tocou uma música de Elomar Figueira Melo, que é um compositor da Bahia, da Vitória da Conquista. É maravilhoso, inclusive. Mas existem compositores vivos hoje? Oxi. Mas vocês tocaram axé desse compositor? Não, ele na verdade, ele é meio misto, porque ele gosta de mesclar um pouco da cultura clássica com a cultura do sertão. Que maravilhoso. E, assim, é maravilhoso a obra dele. Assim, ele é muito cristão. E essa música que a gente fez dele é baseado num dos salmos que fala que cantai ao meu Deus um cântico novo. E ele fez essa música maravilhosa, inclusive tem no Spotify, ele gravou, enfim. Como que chama o pessoal achar? Meu Deus de né? Meu Deus, um canto novo. E essa música é linda, maravilhosa, assim. Então você tá falando que existem compositores hoje em dia que não escrevem só funk, sertanejo e essas coisas? Existem. Caramba, existe compositor do que as pessoas comumente chamam de música clássica até hoje? Caramba, esse tá um aprendizado aqui. Inclusive a gente tocou uma peça para quarteto menor de um compositor americano chamado Charlton Singleton, que ele escreveu em 2019. O nome da música é Testimony e é justamente para mostrar um pouco da cultura que ele foi crescendo, que foi a cultura dos spirituals, né? E é bem puxado pro jazz, meio blues, assim. E é escrito para quarteto? É escrito para quarteto. Que legal. Maravilhoso, realmente, assim. É pequenininho, tem uns 4 minutos.
pra música clássica isso é pequeno. O pessoal tá acostumado com música de 2 minutos e meio, né? Música comercial, música TikTok, né? Exatamente. O refrão tem exatamente 15 segundos. Exatamente. E eu brinquei a coisa do pé no início, né? Porque você foi um dos primeiros caras que eu conheci que toca com alguma frequência descalço. Sim. De onde surgiu isso? A primeira vez que eu toquei descalço, na verdade, foi no festival que eu participei em 2020 no Ilumina. Ok. Né? O que é um festival, pra galera que não sabe? Um festival... É meio complicado falar de festival com Ilumina, né, em cena, mas assim... Existem festivais e existe o Ilumina. Exatamente. Que é um festival, não necessariamente melhor ou pior, mas é que ele é muito diferente. Ele é muito diferente, O primeiro festival que eu participei, na verdade, foi Campos do Jordão, que é o mais mainstream, assim. Mais famoso. E é o mais tradicional, assim, pelo menos que eu conheço hoje. Tá na 44ª edição, um negócio assim. Não, 52ª por aí. Tá. Já tem é mais 50. de 50 anos de festival. E, assim, um festival, na verdade, é quase como se fosse um encontro de vários músicos de todas as partes do Brasil, assim. No caso de Campos, de bastante lugar do mundo. Exatamente. Que vem para tomar aulas com professores convidados e tocar numa orquestra específica, né? No caso, como eu era bolsista integral em Campos, eu toquei na orquestra principal. A orquestra do festival. Outros festivais seguem essa linha, que é o Festival de Poços, o Festival de Bauru, o Festival de enfim. Os festivais geralmente têm esse padrão que ele tem uma programação para quem é participante das oficinas e uma programação para quem é público da cidade, turista, né? Isso. Então, essas pessoas que viajam para a cidade serão os participantes e os professores das oficinas. O que são as oficinas? Lugares onde será construído alguma coisa. Então, no caso do festival, vai ser construído... Quando tem orquestra, vai ser construído os Stravinsky, uma sinfonia, um concerto. Vai ser ensaiado aquilo para ser apresentado. E, além disso, os alunos vão tomar aulas, às vezes individuais, com esses professores que vão estar lá convidados, às vezes de música de câmara, se for um festival de música de câmara, onde música de câmara são música feita com conjunto pequeno, tipo quarteto de cordas, um duo, um trio, uma camerata, enfim. Sim. E para quem é público de fora é mais legal, porque basicamente tem concerto todos os dias, mas geralmente quem estão tocando nesses concertos que você tem a assistir são participantes dessa oficina e os professores dessas oficinas e grupos convidados, etc. Sim, exatamente. E no meio disso aí tem o Ilumina, que é completamente diferente. Já começa que a gente não tem aulas, né? A gente só toca. Literalmente, só toca. Só. Mas é muito interessante porque a gente aprende muito justamente por só tocar, só que com esses artistas convidados. Então, no meu primeiro ano, eu toquei com o clarinetista Matthew Hunt, que é o primeiro clarinetista da Orquestra de Câmara de Bremen. Eu toquei o quinteto para clarinete de Brahms. E eu tive a oportunidade de tocar literalmente atrás da Thay, quando juntava o grupo inteiro, da Thay Murray, que é hoje professora da Yale, mas uma das principais solistas do mundo, assim. E você aprende muito com isso. Muito, muito, muito mesmo. E, assim, desde a minha primeira experiência do Ilumina até hoje, eu acabei de fazer a minha 4ª experiência, toda vez uma experiência completamente diferente. Toda santa vez. São sempre repertório de câmara, certo? Sempre repertório de câmara. Não é orquestra. Inclusive é um festival pequeno, relativamente pequeno. É um festival de música vão 30 pessoas. Pequeno no sentido de número de pessoas participando. Vão geralmente 30 pessoas contando os artistas internacionais. Então, é bem pequeno.
em comparação com campus, sei lá, que vão... É quanto tempo? São geralmente 10 dias, 12 dias. Foi o maior que eu... É um festival grande, então, assim, de tempo, né? Tipo, 10, 12 dias. Antigamente, na época, quando eu comecei o festival, era ou 15 ou 30 dias. Mas quando era 30 dias, meu amigo, no meio da... muito cansativo. No meio... Campus até hoje é 30 dias, né? Sim. Só que assim, cara, chega no final da segunda semana, no meio da segunda semana... Você não aguenta mais. Não aguenta mais. Porque assim, pra quem tá indo assistir concerto, maravilhoso, né? Uhum. Mas pra quem é oficineiro, tá participando das oficinas, é muito cansativo. De manhã, isso pode mudar os horários, mas basicamente de manhã, ensaio da Orquestra Sinfônica. Ou o contrário, pode inverter os períodos, mas enfim, de manhã, ensaio da Orquestra Sinfônica, que aí é tipo das 9 ao meio-dia, às vezes das 8h30 ao meio-dia e meia. Aí, beleza, vai almoçar. 2 horas começa a Masterclass, das 2 a umas 4h30, 5. Aí das 5 às 6 ou das 5 às 7, ensaio de música de câmara, se tiver grupos de câmara no festival. Às 8, concerto pra você tocar ou assistir. Acaba umas 10. E aí você chega em casa morto, tem que estudar o repertório da orquestra, da música de câmara aí que você vai apresentar nas Masterclass. Teoricamente. Teoricamente. Inclusive tem um ditado que não se estuda em festival. Exato. Você que vai em festival. Eu, nos últimos festivais que eu fui de gaiato, pra assistir a galera, pra ver a galera, eu tava ensinando isso para os jovens. Não se vai em festival pra estudar. Você vai pra fazer networking. E networking você faz no restaurante, você faz no lanchonete, você faz no bar, você faz na sinuca. Exatamente. Você faz em outros lugares. Ai, Jean, como assim? É uma super experiência. Sim, estudar violino você estuda com o seu professor, você estuda em casa, na orquestra que você toca, na orquestra jovem. Lá você vai pra conhecer pessoas e se conectar com pessoas. Inclusive foi assim que nós nos conhecemos. Exatamente. O Willer tem uma foto minha comprometedora que vocês jamais terão acesso. Ele nunca vai deixar eu mostrar isso. Nunca. Então, basicamente, por que eu tô falando isso? Tem gente que vai pro festival e fica só estudando e volta sem nenhuma história pra contar. Foi só tipo, fui lá. E é importante vocês fazerem essas conexões, porque é através dessas conexões que você vai ser chamado pra tocar em lugares. Que você não é só porque você toca bem, também, isso é o mínimo. Mas você tem que ser uma pessoa legal, você tem que ser uma pessoa agradável, uma pessoa que não vai dar trabalho. Eu conheço a chefe da máfia dos violinos em São Paulo, você conhece? Conheço. Então. A chefe da máfia, ela pega... Ela que me ensinou isso, tá? Jean, bebê ela me chama, a chefe da máfia. Ela me chama de lindo. Lindo. Tocar bem é o mínimo. Eu quero gente que não me dê trabalho. Exatamente. Então sabe aquela pessoa assim, porque o lanche, ele tinha XYZ, Nossa, gente. Não, na moral. Melhorem. De verdade. Então, você tocar bem é o mínimo, mas você vai ser chamado pelas outras coisas que você pode oferecer e as outras coisas que você pode não oferecer, que é trabalho, por exemplo. E não só isso, mas se você for jovem e está procurando algum professor, o festival é o lugar para você conhecer professores, né? Também. Quero estudar em algum lugar, sei lá, na Alemanha. Você pesquisa, quais festivais no Brasil que vêm professores da Alemanha? Esses festivais vêm professores da Alemanha. Então eu vou para esse festival já visando ter a Masterclass com esse professor, ou pelo menos conversar com ele para saber da possibilidade, como funciona. Ou às vezes vai ter alunos lá que estudaram ou estudam na Alemanha. Enfim, Exato. Ou professores que estudaram na Alemanha, né? Sim. Então o festival é uma experiência maravilhosa, maravilhosa. E aí o Ilumina... Você esqueceu de um detalhe muito importante aí pra contar pra galera. O quê? Ele acontece numa escola de música, geralmente? Não. Inclusive, outro diferencial do Ilumina é que ele não acontece em nenhuma sala. Pelo menos, não acontece... Os ensaios não acontecem em uma sala específica e tal. A gente vai pra uma fazenda no interior de São Paulo, que fica perto de Mococa. E assim, não tem absolutamente nada ao redor. A cidade mais próxima é Mococa, que é a 1h30, assim. E a gente fica realmente imerso
naquele mundo ali de música de câmara e tal. E não é... Aí que eu ia falar que não é um festival grande em si. Porque a gente fica 7 dias ensaiando. Os outros 3, 4 dias é só tocando. Aí acabou o festival e é só concerto, praticamente. Então, assim... Inclusive, a Jennifer, que é a diretora do festival, ela incentiva muito o que o Jean falou, que é literalmente fazer contatos. Conheçam as pessoas. Então, assim, não tenham vergonha de perguntar ao artista internacional qualquer coisa, e vai de qualquer coisa mesmo. Eu vou expor um amigo meu aqui, que é o JP, que é um cellista incrível, maravilhoso. Ele, do nada, não tem nenhum contexto, ele chegou pra Thay e perguntou: Michael Jackson, pra você, ainda tá vivo? Aí ela... Que? Não! É tipo você chegar pra um violinista, chegar pro... Eu ia dar o exemplo do Ray Chan, mas não ia valer, porque o Ray Chan eu sei que faz. Mas você chega tipo no Joshua Bell e fala: então, qual que é o seu elo no LoL? Exatamente. Mas a gente conversa sobre tudo, realmente, assim. Como a gente tem a oportunidade de conviver, e é outra diferença do Ilumina, e aí eu tenho uma certa crítica com os outros festivais, inclusive, que é tratar os artistas convidados. Os artistas convidados com um luxo imenso e os bolsistas com quase nada. Aí... Colocar nos alojamentos que durante o ano quem fica hospedado são os mendigos. Rapaz... Mas esse festival, no caso, melhorou. Eu não estou falando de nenhum festival específico. Ele já mostrou que ele tá. Não, mas melhorou nesse sentido. Eles não, até onde eu sei, não colocam mais ninguém lá. Eu fiquei num festival, velho. Tiveram 2 festivais, assim, que eu fui, que foi complicado. Um festival era colocado num alojamento, assim, que literalmente o banheiro tinha um cano. E era ali que você tinha que fazer as coisas. Um cano grosso, assim, era ali que você tinha que fazer as coisas. Okay. Complicado, né? Lá no sul de Minas Gerais. Tô zoando. Mas, e assim, 10 pessoas no mesmo quarto, complicadíssimo. Mas esse ainda, pelo menos, tinha onde dormir. Porque eu já fui em um festival que, basicamente, ele era um colégio, onde as pessoas dormiam, né? Era num colégio. Leva o seu colchão aí, amigo. E aí você, na sala de aula, assim... Na sala de aula, que é durante o ano na sala de aula, um monte de colchão, tipo 30, 40 pessoas dormindo no mesmo espaço, no chão. Não, impossível. 2 chuveiros... Não, 3 chuveiros pra todos os homens, no caso, né? 3 chuveiros no banheiro masculino, pra todos. Só que assim, a minha sala tinha umas 30, 40 pessoas. Não era só uma sala de dormitório. Esse mesmo festival não é bem um colchão, né? Parece um negócio de fazer... Não, é um colchonete. Nós estamos falando de festivais diferentes. Porque esse que eu tô falando, não tinha nem esse colchão. A gente que levava. Ah, tá. Esse que eu fui, que também é em Minas, é assim, ó. Ela tá mostrando um colchão assim, pequenininho, fininho. Numa escola tinha que levar. Na escola que eu fiquei, que era uma outra, que tinha um meio misto, e uma outra que ficava em salas só com meninas. Aí tinha uns colchõezinhos. Aí quem chegava primeiro pegava 5, e quem chegava depois... Se vira aí, irmão. Esse Deus. festival que eu tô falando ainda, esse também que você tá falando também, acontece no inverno. Então, assim, eu peguei menos 2 graus dormindo em um colchão dessa grossura no chão. Foi, assim, o período da minha vida que eu passei mais frio. Não dá, gente. Era um festival de 2 semanas também. E, enfim, a experiência musical... Claro que, assim, olhando pra trás a gente vê o absurdo, mas na hora que você tá ali, você tipo, legal. Só que aconteciam coisas... Aquelas coisas que acontecem em festival, geralmente ficam em festival. Tinha 30, 40 pessoas na sala, no quarto. Tinha gente que era mais tímido, gente que era mais zoeiro, gente que não sei o quê. Teve um negócio, assim, que aconteceu no quarto, que, assim, se a pessoa tivesse denunciado, dava cadeia.
Nesse nível. Meu Deus. Nesse nível. Imagina, você colocar 30, 40 moleque no... Moleque entre aspas, né? Porque, assim, eu era um dos mais novos do festival, devia ter uns 14 anos. Mas a maioria tinha, tipo, 20, 25, 30 anos. Junto com a galera de 14, 15 anos lá. Cara, só de começar a falar já me dá um negócio esquisito. É insuportável. E justamente é essa minha crítica, assim, de tipo... Beleza. Alguns festivais acham que os professores têm que ter, obviamente, tem que ter algum conforto. Um conforto, mas trata os bolsistas com dignidade também, pelo amor de Deus. Porque... O mínimo, né? É, o mínimo, pô. É o mínimo. O Ilumina, a gente fica... Os professores, eles ficam em casas separadas. Dentro da fazenda. Mas é o mesmo estilo de casa, assim. Uhum. Eu dividi quarto com uma pessoa. Em outro ano que eu dividi com 2, mas, assim, são camas maravilhosas, assim. A hospitalidade da fazenda é incrível também, maravilhosa, assim. A Fazenda Ambiental Fortaleza, pra quem não conhece. É sempre nessa mesma fazenda? Sim. Okay. Sim, até onde eu sei, sim. Ok. Não, agora que você tá falando dessa... A gente tava comentando de alojamento, agora que eu me dei conta do quanto que das minhas experiências, já faz uns mais de 10 anos que eu não venho em festival como aluno, o quanto que era horrível. Mas os festivais que eu fui fora, realmente eu ficava ou em quarto individual, ou, tipo, com no máximo mais 2 pessoas. E normalmente é no campus da universidade, então você fica ali, é tranquilo. Ou quando você já foi em festival na Europa também, não? Não. Quando você foi estudar lá, né? Mas você fica em casa de família. Então pega umas famílias e as famílias meio que se voluntariam pro festival, tem uma associação do festival, um negócio assim, e aí as pessoas ficam hospedadas na casa dessas famílias. O que é uma coisa que daria pra replicar no Brasil, não é uma coisa de outro planeta, Terra, né? Inclusive, eu acho que... Não sei se posso dar esse spoiler. Não me pertence essa informação. Mas eu acho que vai ter um festival no Brasil esse ano que vai fazer exatamente esse sistema. Eles estão trabalhando pra fazer exatamente assim. Vai ser incrível. Se acontecer, vai ser sensacional. As pessoas ficarem hospedadas na casa de famílias. Mas... No Brasil tem festivais que a gente fica em lugares, não só Ilumina, né? A gente falou de experiências ruins, mas tem festivais incríveis e maravilhosos, onde a gente também tive a oportunidade de ficar em lugares bem bacanas. Não foi no Ilumina, mas bem legal. Não, mesmo esses festivais que eu tô falando que foram absurdos, foram melhorando com o tempo e foram... A experiência que eu tô falando, a minha foi há quase 14 anos atrás. Ok. Mas tem festivais que eu já fui mais recente que foi... Sensacional. Uhum. Muito bom. Que bom que vem melhorando. Então. E você curte fazer festival? Eu curtia mais. Mas eu acho que é mais por causa de orquestra. Eu acho que meu gosto por orquestra foi diminuindo. Por quê? Não sei. Não tem um motivo específico. Assim, eu acho que é mais por orquestra jovem, na verdade. Ok. Porque é um ambiente um pouco diferente de uma orquestra profissional. Porque uma orquestra jovem tem muita competitividade. Que, pra mim, chega a ser um pouco difícil de lidar. E às vezes é uma competitividade, não sei em questão de culturas, assim, mas assim, às vezes é uma competitividade que é implícita. Você não tá fazendo... Você não tá falando... Você não tá falando nada, assim. É tipo, tem alguém na sua frente tocando, sei lá, Beethoven, uma sonata de Beethoven, aí você começa a tocar um Isaí pra se mostrar. Então, assim, eu não gosto dessas coisas. Eu realmente não gosto, assim. E, assim, no violinismo, isso é muito comum. E, principalmente em orquestras jovens, eu acho que eu fui tomando um ranço disso e fui me afastando um pouco. Nas orquestras profissionais, isso já não acontece tanto, porque as pessoas, supostamente, são mais maduras. Claro que tem algumas pessoas que continuam assim, mas é com bem menos frequência do que numa orquestra jovem.
E não só isso, mas assim, também, geralmente, em orquestras jovens, é um pouco do que acontece em festivais também, por ser jovens, as pessoas tratam com um pouco de diferença, às vezes de dignidade mesmo. De novo, eu não estou falando de nenhuma orquestra específica. Nenhuma orquestra específica, nada específico. Mas assim, geralmente as pessoas, os maestros principalmente, tratam com uma certa rigidez. Que não fariam com uma orquestra profissional. Exatamente. Você escuta, às vezes, alguns maestros falando uns absurdos, assim. E assim, orquestra jovem, as pessoas que tocam de fato são jovens, mas é jovem normalmente entre 14 e 30 anos, quando vai até mais velho, 14 e 30 anos, que são orquestras que tem espalhadas pelo Brasil, que a gente chama de orquestra de formação, que é para fazer aquele último estágio da profissionalização e etc. Mas muitos deles já estão vivendo profissionalmente de tocar violino, né? Tá ganhando dinheiro para tocar na orquestra, tá dando aula, tá fazendo cachê em orquestra profissional às vezes. É mais uma parada institucional para falar, ó, não temos nenhum vínculo empregatício com você, mas você vai trabalhar mais do que uma orquestra profissional às vezes. Vai entregar um resultado às vezes superior na base do sangue, né? Porque você vai ser tratado igual algo que não é legal. Pressionado até sangrar. Nossa. Esse aqui é o negócio. Exatamente. É quase que um teste de fogo. Você quer mesmo ter essa profissão? Você quer mesmo tocar em orquestra? Exatamente. E assim... Não, mas eu acho que tem mudado as coisas, principalmente. Sim. Porque isso tem sido muito debatido. Questões de assédios de maestros e professores tem sido muito debatido. E eu tenho uma visão otimista sobre isso. Eu também, pra caramba. Apesar de existirem ainda muitos maestros, muitas pessoas em cargos importantes, em cargos de liderança, que ainda são assim, eu acho que a tendência realmente é só diminuir. Não é mais nem manter, nem aumentar. Antigamente, quando acontecia alguma coisa, você tinha medo, existe esse medo, mas é menos. Mas medo de falar e perder oportunidades. Então, eu vou falar mal dessa pessoa, vou falar o que essa pessoa fez comigo, mas essa pessoa é quem decide tal coisa no lugar onde eu quero, ou tem contato que decide tal coisa no lugar onde eu quero. Como que eu vou me opor a essa pessoa? Sendo que, literalmente, dependendo do que você quiser fazer, isso pode arruinar a sua carreira. Exatamente. Tem gente no Brasil, isso eu tô falando de pelo menos uns 10 anos atrás que eu conheço, que enquanto estava no Brasil, por não ter feito as amizades certas e ter cultivado oposições erradas entre aspas, só conseguiu coisa quando saiu do Brasil. Aqui não servia pra nada, mas aí passa em boas orquestras europeias, em boas orquestras dos Estados Unidos, mas pra cá não serve pra nada. E aí, porque a pessoa... Nesse caso específico que eu tô falando, é porque a pessoa se opôs a uma pessoa que é só quem decide tudo, né? Era quem decidia tudo. Então aí você fica tipo... O que eu faço? E pra menina é pior ainda, né? É melhor nem entrar nesse terreno, porque aí é um terreno pantanoso. Aí... Eu exponho, eu fico quieta por ela. Respondo à altura? Responder à altura, hoje em dia se fala mais nisso. Exatamente. Né? Imagina, sorria, era pinguim de Madagascar, sorria sempre. Eu já vi professor assim, em masterclass, com pessoas assistindo, a menina, enfim, colocando a mão no arco e olhando assim, eu acho que você vai ter que ir lá no hotel pra eu te ensinar a segurar o arco direitinho. Eu já vi isso na minha frente. Um dia vai ter um episódio com mulheres pra gente debater isso, porque... Seria legal, seria muito legal. Por favor. Bastante coisa pra se falar. E aí você pode... Às vezes você vai ficar quieto, né? Tipo, eita, só ignora, sorria e acena, que foi o caso que aconteceu nesse episódio em que eu estava presente. Ou se é alguém mais... sem limites, vamos chamar assim... Vai falar, então o senhor segura no arco direitinho. Enfim, tá tudo certo. Não tá não. Isso tá errado. Não façam isso em casa, professores.
Muito bem. E, cara, você... Eu não respondi o negócio do tocar descalço, né? Você não Desculpa. respondeu o negócio de tocar descalço. A gente é devaneios didáticos. Então, mas aí no Ilumina, a primeira vez que eu toquei foi em 2020 e a gente teve a decisão de tocar descalço e tem duas explicações, na verdade. Uma que é a bonita e outra que é real. Qual que é a bonita? A bonita é que quando você toca descalço, você sente mais as vibrações da terra, você se liga mais com seu verdadeiro eu, você se sente mais à vontade, enfim. Bonito. E a real é que faz menos barulho. Então, é só por isso. Principalmente porque a gente toca na Sala São Paulo que o piso... O piso. O chão é de madeira. O chão é de madeira. Então, você anda no palco e inclusive, uma das propostas do Ilumina é que tenha movimento o tempo todo. Então, a gente anda tocando, enfim. E quando a gente anda, a gente faz muito barulho de sapato. Então, assim... Caraca, foi uma decisão estratégica de, Sim. gente, vamos ficar descalço porque aí não vai fazer barulho. Sim. Ele falou que Ilumina acontece numa casa um pouco afastada, onde tem Uma fazenda, né? isso. Com bastante mato. Isso, é Uma mato, é nova mato. sede, você que é o primeiro convidado da nossa nova sede, você acha que aqui já tá pronto pra ser um Ilumina didático? Ilumina didática. Ilumina didático. A gente vai fazer um Ilumina da Shopee aqui nos próximos meses. Futebol didático. Não, mas é realmente mato, não tem nada em volta. Aqui tem casas em Tem volta. algumas. Não tem nada em volta, inclusive há muita gente que vai, cuidado, tá? Porque não vão com expectativas de que lá na fazenda é uma hospitalidade maravilhosa, incrível, mas é do lado do mato. Então vai ter bicho, você vai lidar com lama, você vai lidar com muitas coisas. Natureza, gente. Exatamente. Então, no primeiro dia que eu cheguei no Ilumina, no meu quarto, tinha uma aranha, tipo, desse tamanho, assim. Meu Deus do céu. Então... Meu Deus do céu. Eu fui desbravador quando era criança. Então, que é tipo um escoteiro da igreja adventista. Aham. E eu sempre lidei com essas coisas, né? Acampamento. Então, eu Você sempre tinha falei, todas as medalhinhas? medalhinhas... As especialidades. Ah, vocês chamam de especialidades? Sim, Você a gente tinha. tem especialidades, enfim. Não tinha bem poucas, na verdade. Quais porque eram as eu suas especialidades? não fiquei preocupado em conseguir as especialidades. Aham. Eu sabia como fazer, mas não fiquei Mas preocupado. quais que você tinha o selinho lá, a medalha? Eu tinha umas bem aleatórias, tipo origami. Tem bem- uma medalha de origami? Tem uma especialidade de origami. Ok. A cada 5 de suru você ganha uma. São bem específicas, muito específicas. Eu tinha de música, obviamente. Uhum. Dentro da especialidade eu tem fiz- níveis também? Ou você ganhou aquela medalhinha daquela especialidade? Tem níveis, Tá. não essas que eu falei. Tá. Não, acho que música tem, mas assim, tem níveis, tipo, tem acampamento 1 e acampamento 2. Ok. sabe? Eu tinha também flores, na verdade orquídeas. Por saber cultivar orquídeas? Não, você tem um conhecimento de orquídeas, enfim. Ah, ok. Eu tinha de cães também. Enfim, tem uma série de coisas que eu tinha. Tá aí uma eu informação que eu não lembro mais. sabia. O Willer era desbravador, Eu era escoteiro. desbravador. Mas você não pode assim, falar escoteiro pra quem é desbravador, que senão eles ficam bravos, dependendo de quem for. É porque não é muito legal, né? No escoteiro não é legal? Não é muito legal essa comparação, geralmente. Mas não é comparação, é o que as pessoas têm de conhecimento. Ah, é escoteiro. Sim. Eu sempre falo que é um escoteiro da igreja. Não tem problema. É Pô, só pra explicar, mas assim, O escoteiro também é de alguma religião, será? não faço a menor ideia. Ok, Nenhuma ideia. ok. Mas... Então você aprendeu a lidar com bichos por conta dos desbravadores.
de uma certa forma. Não aprendi a lidar com todos os tipos de bicho. Eu não era especialista nem nada. Uhum. Mas a maioria que são o que as pessoas veem assim de, meu Deus do céu, uma aranha. Eu não me importo tanto. Então, assim, uma aranha desse tamanho, eu sabia que, tipo, se você deixar ela ali, ela vai ficar ali. Não tem problema. Agora, se você for lá e matar... Tá, mas beleza, a aranha tá ali. E se você deixar ali, olhar pra baixo, olhar pra cima e ela não tiver mais ali, o que você faz? Ah, sei lá. Eu vou ficar quieto. É porque a maioria das pessoas tem medo dela chegar em você quando você tá dormindo. A maioria das vezes isso não vai acontecer. A não ser que ela caia em cima de você. Aí já é outra coisa. Mas assim, ela não vai chegar conscientemente em cima de você. Porque ela não é burra. Ela não é idiota. Ela tem noção de que você é mais forte do que ela. Então, ela só vai te atacar pra você se defender. Pra ela se defender. Uhum. Então, fica na sua que ela fica na dela. Tem um cara que tá aparecendo pra mim no Instagram, no Reels. Não vou lembrar o nome dele, mas é um cara que tá no Peru, se eu não me engano, na floresta amazônica, um negócio assim. E que ele tá no meio da floresta de noite pegando os bichos assim, nhoink. Ele pega e fala, nhoink. Todos os bichos que ele vê pega. Eu tô aqui mexendo na água pra chamar a atenção daquele jacaré, em inglês, né? E o jacaré vindo assim, ó. O jacaré tipo 2, 3 metros. Aí ele pega e olha uma cobra assim. Não, essa cobra é uma cobra XYZ. O veneno dela é mortal. Se você for picado e em 12 horas não ia pedir ajuda, você provavelmente vai morrer. Aí ele pega, nhoink, e pega a cobra assim e mostra. O sapo, aranha. Ele com umas aranhas também desse tamanho na mão, assim, ó. Essa é uma espécie XYZ. Meu Deus. Aí você vai na seção de comentários, é maravilhoso. Que aí tá a galera nos comentários assim. Esse cara, quando nasceu, deu um tapa na cara do médico e o médico chorou. Esse cara, um certo dia, ele tava bravo, deu um soco na terra e é por isso que ela gira até hoje. Mas assim, geralmente, quando você tá no espaço de algum animal, assim, que é supostamente uma cobra, assim, algo assim, tipo, só saia de perto. Não tenta enfrentar nem nada assim, porque não precisa. Primeiro de tudo, não precisa. A não ser que seja um urso, ou sei lá. Mas a gente tá no Brasil, né? Pelo amor de Deus. Mas se for um urso, você enfrenta? Não, aí você chama ajuda, né? E provavelmente começa a rezar. Porque, enfim. O urso, eu não sei quem que eu ouvi falando uma vez que, velho, a saída é meio que essa. Reza. Ou que tem ajuda, porque assim, se você for correr, ele corre mais rápido que você. Com certeza. Esqueça. Ou você tem que parecer maior do que ele. Pra que ele pra que ele repense e não te ataque. Mas como que você parece maior do que um urso? Eu não faço a menor ideia. Isso aí eu não sei como lidar. Menor ideia de como lidar. Agora, bichos menores, cobras, essas coisas assim. Teve um episódio, essa edição, que uma cobra foi pro banheiro. Aí você... Jesus. Eu não vi. Ok. Eu realmente não vi, mas eu sei que foi uma cobra pequena. Não foi nada demais. Mas esse tipo de coisa, aí geralmente você chama alguém da fazenda, porque sabe lidar muito mais com esse tipo de animal do que você, obviamente. Então, assim, nesse caso foi um dos artistas, dos jovens artistas, que foi lá e tirou a cobra de lá. Mas porque ele também sabia lidar bastante bem, enfim. Mas eu não saberia lidar. De novo, eu fui há muito tempo atrás, então já perdi muitos dos meus conhecimentos, assim. Cobra é um negócio que... Hoje em dia não muito, mas uns 2, 3 anos atrás me tirava muito do eixo. Velho, de ter pesadelo, de não poder ver filme que tem cobra. Nossa. Que tá maluco. Eu sempre achei um bicho muito bonito. Nossa, lindo. Maravilhoso. Não, é sério. Eu sempre achei um animal maravilhoso. Lindo, de verdade. Meu Deus. E o pior é que a gente tem uma aluna que tem uma cobra de estimação. A Salete. Acho que é Salete o nome da cobra. Que é Meu sonho é ter uma cobra de estimação, mas eu não vou ter. Obviamente.
Meu Deus do céu. Eu não teria só por causa da logística. De como é que você vai alimentar. Tem os animais, você pode alimentar com ratos, essas coisas assim, mas tipo, poxa, é muito mais fácil pegar uma ração de cachorro, dar as frutas pros cachorros, pros gatos. Cara, e você teve problema com bicho... Os bichos da Bélgica são diferentes dos daqui do Brasil? Do convívio normal, assim? Eu vivi em Bruxelas, né? Em Ok. Bruxelas não é uma cidade grande, então não tinha muitos... No máximo pernilongo. Eu não tive nada com pernilongo, assim. Eu sei que Eu acho que tinha, mas eu não tive convivência nenhuma. nos lugares que eu tive nos Estados Unidos, velho, tem uns pernilongos que é literalmente desse tamanho. Você fala assim, meu amigo, se ele me picar, ele carrega o meu braço e ir embora. Ele não vai pegar o meu sangue, ele vai pegar o meu braço inteiro. Deixa eu levar meu braço aqui pra minha esposa. Já cacei a janta aqui. E como que foi esse rolê da Bélgica? Como você foi parar na Bélgica? Eu fui... eu terminei a graduação em 2019. Uhum. Lá No na final UFBA. de 2000, isso. No final de 2019, na classe do professor Alexandre Casado. Maravilhoso. Inclusive, meu amigo até hoje. É um professor incrível. E eu tive a sorte de poder ter feito alguns contatos dentro do Ilumina. Mas depois do Ilumina, eu não sabia muito bem o que eu ia fazer. Eu até fiz a prova da Academia da USESP e não passei. Uhum. Mas um ex-aluno do professor Casado, o nome dele é esse mesmo, tá, gente? Né? Porque ele é casado, não. Inclusive, ele é solteiro, tá aceitando. Não, ele é casado. Então, Ele é muito bem casado. É piada, é joke. Então o nome dele é Casado e de fato ele é casado, tá? Então. E esse ex-aluno do professor, ele estava dando aula como assistente lá em Bruxelas. E ele entrou em contato com o Casado, perguntou se tinha alguém que estava querendo ir para a Europa e tal. E o Casado falou que eu estava querendo ir para a Europa, né? E eu consegui falar com ele e a gente fez uma aula com o professor principal, né? O Naman Slushin, maravilhoso também, meu antigo professor. E fiz uma aula online, adorei ele, ele pareceu gostar de mim também. Uhum. E aí a gente seguiu, eu falei que eu queria ir estudar com ele e no final eu consegui estudar com ele. Eu fiz uma vaquinha, porque foi no meio da pandemia, assim, tinha acabado literalmente de estourar a pandemia. E eu não tinha dinheiro para absolutamente nada. Ainda não tenho. Ainda não tenho, mas fiz uma vaquinha que deu super certo. Deu super certo, apesar de muita gente dizer que não ia dar certo. Ah, teve gente que falou que não ia dar certo? É porque, assim, é difícil vaquinha levantar. Muito difícil. Assim, você tem que ter não só muitos contatos, mas também tem que ter muita sorte, né, querendo ou não. E a minha deu extremamente certo. E, inclusive, foi uma galera que me ajudou muito. E a vaquinha você precisava pra custear... Você conseguiu a bolsa na escola, certo? Não tinha bolsa. Não tinha bolsa? Não tinha bolsa. Tinha que pagar o FII da escola também. Sim. Então era pra FII, pra hospedagem e pra passagem do Brasil até Bruxelas. Sim, exato. E as coisas de vista, essas coisas. Ok. Mas uma galera muito grande me ajudou, que os torcedores e alguns jogadores do time que eu torço, que é o Bahia Futebol Que Clube. da hora, velho. E eu fiz um vídeo tocando sem nenhuma pretensão. Nenhuma pretensão. Foi no meio da vaquinha, mas não tinha nenhuma pretensão. Eu fiz um vídeo tocando o hino do Bahia. E depois desse vídeo, eu passei uma galera que é
como é que se fala? Uma torcida organizada. Uhum. Passou o meu vídeo pra a galera do Bahia. E a galera do Bahia postou no Instagram. Que Então, o legal. meu vídeo tá lá até hoje. Que maravilhoso. E depois disso, uma galeraça, assim, começou a me ajudar. E foi muito maravilhoso, assim. Cara, isso me dá um insight aqui do quão é importante não só fazer... então você conseguiu saber da Bélgica e ser indicado pra Bélgica por causa de contar. Primeiro, por tocar bem. Isso é o básico. Começa aí. Não é só tocar bem. Esse é o start. Então você precisa disso pra conseguir as outras coisas. Então, porque você toca bem... Porque você fez um networking, seu professor gostava de você, por isso ele te indicou, isso, blá, 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 blá. Então, a questão do networking é importante. Mas também uma outra coisa que é, de vez em quando, você expressar os seus gostos pessoais. Pelo seu time, por exemplo, do coração. Porque se você tivesse assim, não, porque o meu perfil ele é profissional, eu só vou postar aqui música clássica, música erudita, talvez não teria conseguido toda a verba da vaquinha que você conseguiu. Mas não, eu torço pro Bahia, tá rolando jogo, sei lá o quê, no campeonato, vou postar aqui o hino do Bahia, porque eu sou torcedor do Bahia, e é isso aí. E aí quem vê, se identifica, olha lá, esse cara tá precisando de ajuda, pô, eu posso ajudar, vou ajudar o cara. Exatamente. Que doideira. E, nossa, foi muita gente que me ajudou, inclusive, justamente o network que eu fiz em festivais, me ajudou muito, o professor Carmo do Santos me ajudou pra caramba. A Débora Vanderlei me ajudou muito. Teve muita gente que me ajudou. Muita gente. Não dá nem pra citar todo mundo, porque sempre vai ficar alguém de fora. E o Emanuele Baldini também me ajudou. Enfim, muita gente. Muita gente. Não tem como dizer nomes. Todos eles, né? E vaquinha é muito complicado. Eu fiz algumas vaquinhas também pra algumas coisas que eu precisei fazer. Não dei a sorte do Bahia publicar o meu vídeo, mas eu tive um doador anônimo que doou sozinho 5 mil reais na época. Era por volta de 5 mil reais. O cara só me mandou um e-mail assim, ó. Eu sei quem é, anônimo, porque ele não quis se identificar, né? Mas ele falou, qual é o valor total que você precisa para custear todas as passagens? Ida, volta e as coisas dentro. Aí eu falei, tanto. Passou uns 2 dias, tava o TED na minha conta, não tinha Pix ainda. Assim. E aí depois você vê assim, pô, a pessoa tem esse desprendimento todo, né? Com essa quantia que pra mim é uma quantia até hoje grande, né? Aí eu fui ver, é um cara que é um escritor espanhol, best-seller no mundo inteiro. Faleceu, infelizmente, fiquei sabendo dessa notícia há uns meses atrás. Mas era um escritor best-seller espanhol que eu não faço a menor ideia de como me achou. É um cara X, assim. Acho que acho que tem uma galera que tem grana que deve entrar nesses sites de vaquinha só pra ficar vendo assim. Às vezes sim. Sabe, tipo, quem que eu posso ajudar aqui? Uhum. Às vezes eu acho que deve ter uma galera muito rica que deve fazer isso. Com certeza. Com certeza. E você fez no site vaquinha mesmo? Fiz no abacaxi. Abacaxi, ok. Abacaxi, porque a taxa era menor. E aí você Mas eu incentivava muitas pessoas a fazerem... No caso, na época não tinha Pix ainda, mas tinha o TED, né? Eu incentivava as pessoas a fazerem o TED porque não tinha taxa. E deu super certo, assim. Deu super certo. E pra você ter noção, assim, foi o triplo do que eu precisava. O triplo que eu precisava. Caramba! Então você pôde ficar tranquilo por um tempo, assim. Sim. Que da hora, velho. E estando beleza, então você foi pra Bélgica. Que idioma que fala na Bélgica? Francês. Tem o Você já Flemish, falava francês, né, antes? Não, eu estudava francês, mas falar... Mas você estudava francês para ir pra Bélgica ou você estudava só porque você queria? Só porque eu queria. Sim. Eu gosto de línguas. Tem nada pra fazer, vou assistir. Eu gosto de linguagens. Eu comecei a estudar russo também por um certo tempo, mas não fui muito pra frente. Sabe, eu gosto muito de línguas. Falando nessa coisa de contatos, eu não sou fluente em nenhuma. Nem em português. Mentiroso. Falando em contatos, eu não sou um falante de russo, não sei falar russo at all, sei algumas frases prontas, mas o que já fez eu ser bem visto por alguns professores por causa disso. Tinha uma professora no festival que eu fui que
falava inglês muito rudimentar, o suficiente pra dar as masterclasses, só que ela era russa. E ela sempre com a cara fechada, assim, no festival inteiro. Ninguém falava com ela, porque ninguém falava russo, né? E ninguém nem estava disposto a tentar entender muito bem o inglês dela em contextos fora da masterclass. E aí eu cheguei, né, na professora e falei, Privyet. Aí ela já assim... Olha só. Isso, já olhou isso é importante. Super isso é sorrindo, assim. E é uma coisa que eu aprendi, de certo modo, com o Florian, que foi meu professor. O Florian, ele fala 300 milhões de idiomas, sei lá quantos idiomas ele fala. Mas eu era curioso, porque quando eu fazia aula particular com ele lá na Sala São Paulo. E aí ele tava numa época que basicamente a USESP ainda tem bastante estrangeiro, mas nessa época praticamente só estrangeiro as cordas, né? E aí ele tava falando, por exemplo, com alguém que era italiano, em italiano. Falando com alguém que é espanhol, em espanhol. Falando com alguém que é americano, em inglês. Falando com alguém que é russo, em russo. Isso ajuda muito no processo de network. Porque você faz... Por mais que você não saiba falar, mas só o básico... O tentar. Porque as pessoas também se sentem um pouco mais próximas de você, querendo ou não. Então, isso ajudou muito. E muita gente não saca, mas o idioma é o nosso meio de se conectar com as pessoas. E por mais que você fale um outro idioma, ou alguém fale você está falando com alguém em francês, por exemplo, e estando na Bélgica, qual era o seu sentimento, por exemplo, quando você escutava alguém falando português? Nossa, era de aconchego total. E justamente, até quando a gente tá aqui, quando você vê um gringo falando português, seu sentimento é exatamente. Muito legal. Poxa, essa pessoa tá se esforçando pra falar no meu idioma. Exatamente. Cara, isso é sensacional. Inclusive, aprenda pelo menos os oi. Oi, como vai? Prazer te conhecer. Bom dia. Que aí a pessoa vai ver que você não é uma pessoa indiferente. Pô, a pessoa sabia que eu sou desse país e me veio me cumprimentar no meu idioma. Que legal. Que nem certos países da América do Norte. Tem uma piada que eu aprendi com um americano. Então eu tenho licença para fazer essa piada, porque eu estou parafraseando o que ele me disse. Então, acho que foi o Yakima que me contou essa piada. O cara que eu conheci lá. Que ele pegava e falava, sabe como fala alguém que fala 2 idiomas? Aí, ó, é um bilíngue. Alguém que fala 3 idiomas, é um trilingue. Alguém que fala 4 ou mais, é um poliglota. E alguém que fala uma língua só. Aí eu fiquei assim, ele, American. Exatamente. Mas lá na Bélgica, mas isso é interessante. Lá na Bélgica é um pouquinho complicado esse negócio de língua, porque a Bélgica é um país bem complicado politicamente falando, porque ele é dividido em 2 e Bruxelas está no meio disso. Que lindo. Os Flemish, né, e a Valônia, que é a parte mais holandesa, né, e a parte mais, como é que se fala? Francófona. E a parte francófona é a que estão mais os estrangeiros, né? Os imigrantes. E a parte holandesa é a parte mais tradicional, digamos assim, conservadora, enfim. E as duas partes não se dão muito bem, não se dão nada bem, na verdade. E Bruxelas, como está no meio disso, tem bairros Flemish e tem bairros francófonos, né? E era muito difícil lidar com isso, porque você não é bom você falar francês com quem é do Flemish. Mas tem como você identificar quem é o quê? Tem. Ok. Tem. Primeiro que eles já começam falando, né? Ok. Mas assim, eu sempre Calma. Na dúvida, eu sempre falava inglês. Ok. Eu sempre falava inglês. Então, assim, eu só falava francês com o meu professor, com alguns amigos e, assim, na rua, para algumas pessoas que eu percebia que estavam falando francês. Então, assim, eu ia no mercado, eu via que a pessoa estava falando francês com o caixa, eu falava francês com o caixa. Mas e essas pessoas que trabalham no comércio, elas têm que falar
os dois idiomas? Todo mundo fala os dois idiomas. É Ok. só questão política, porque eles não se gostam, eles não vão falar o idioma do outro. Que doideira. O conservatório, inclusive, o conservatório é dividido em dois, que eu estudei. O conservatório, a parte francesa, a parte francófona e a parte Flemish. Eu estudei na parte Flemish. Tem os professores da parte... É o mesmo conservatório. Tem 3 prédios. O prédio da parte francesa, o prédio da parte Flemish e um geral, que serve para os dois. Que é meio que, tipo, tá as principais partes. Que doideira. É louco. É louco. É realmente louco. Qual foi E as duas partes não conversam. E, assim, apesar de... Eu estudei no Flemish e apesar de eu tava falando bastante inglês, eu falava francês e eu percebia que eles não gostavam muito. Aí eu evitava falar francês ali no conservatório. Falava mais com o meu professor, que é francês. Ok. Então, é outra história. E qual foi a sua maior dificuldade lá? Se que você quiser falar. Minha maior dificuldade. Em que sentido? Em todos os que você mais sentiu, assim, velho, isso aqui eu não tá complicado. Viver. Como assim viver? Assim, tava tudo um caos de novo, era a pandemia, Uhum. e bem no início ainda tinha, eu acho que era o segundo, terceiro lockdown, alguma coisa assim. Segunda, terceira onda. E já é muito difícil viver por si só, por ser um estrangeiro, por ser um latino. E justamente na parte Flemish, ela não é exatamente muito acolhedora com os estrangeiros. Por isso que os estrangeiros estão todos na Valônia. E eu fui muito, muito discriminado por ser estrangeiro, por ser latino. Não tanto por ser preto, pelo menos não que eu tenha sentido, mas por ser latino, muito. Muito mesmo, assim. Eu tive alguns embates dentro da própria... do próprio conservatório, que desde o início, por algum motivo, não queria que eu fizesse o pré-master, né? Que foi o curso que eu fui fazer lá, porque o meu plano era fazer o pré-master e depois o master para justamente alongar o master, né? Uhum. E eles não queriam que eu fizesse o pré-master, apesar de eu ter passado No teste. ter sido aceito, não queriam de jeito nenhum. E toda vez que eu perguntava por quê, é porque a graduação do Brasil não tá no mesmo nível daqui. Eu ouvi isso da diretora falando isso na minha cara, assim. Calma, a graduação do Brasil não tá no mesmo nível daqui, mas eu que sou do Brasil passei no teste daqui. Do que a senhora está falando? Exatamente. E, inclusive, quando eu falava isso pro professor, ele ficava indignado. Inclusive, teve um episódio, justamente, a última reunião que eu tive foi com a diretora. E foi quando ela falou isso. E eu me acabei de chorar, porque eu não tinha condições de pagar o bacharelado. O bacharelado é muito mais caro do que os outros cursos. E eu me acabei de chorar dizendo, professor, é isso, tô voltando pro Brasil e é isso. Aí ele foi tentar entender, eu falei que ela falou exatamente isso que eu falei. E ele falou assim, mas você não fez história da música? Eu falei, fiz. Fez... Contraponto, harmonia. essas coisas. Eu falei, fiz tudo isso. Aí ele... Mas isso, então não faz sentido ela falar isso pra você. Não tem nenhum sentido. Nenhuma base na realidade. Exatamente. Aí ele desligou, meio revoltado, assim, muito revoltado. E resolveu a situação, assim que ele desligou. E uma semana, 2 semanas depois, ela estava em processo de demissão. Então, assim, isso foi bom, porque realmente teve algum resultado. Porém, isso também mostra que não foi a primeira vez
Porque se Provavelmente. fosse, ela não teria sido demitida. Exatamente. E eu queria que eu tivesse acabado ali, mas não acabou. Então, assim, eu fui muito desvalidado. E por isso que, inclusive, eu voltei pro Brasil e meu professor super apoiou essa ideia de que realmente eu terminasse o curso daqui. Eu fiquei 4 meses, 5 meses, por aí. Mas terminei o curso daqui, online, porque a minha vivência lá não estava sendo nada boa. Nada boa mesmo. Assim, eu estava muito mal. E quando eu voltei pro Brasil, foi um alívio imenso. E eu tinha previsão de voltar, eu tinha passagem comprada, tudo. Mas eu falei com o meu professor e, tipo... Primeiro que ele mesmo já percebeu que eu estava muito melhor aqui. E ele sugeriu que eu ficasse aqui por mais tempo. E aí eu fiquei. E chegou uma hora que eu falei, professor, eu não quero mais voltar. Não quero mais voltar. E ele super entendeu, me ajudou muito mesmo, assim. Ele foi um dos meus pilares de tipo, eu posso me apoiar aqui. Não só ele, mas como o Juan, que foi justamente a pessoa que me botou em contato com ele. E eles me ajudaram muito de verdade. Eu sou muito grato a eles. Mas assim, quando eu voltei cheio de trauma. Minha confiança tava no lixo. Assim, muita gente me ajudou, inclusive a Jennifer Stum, que é a diretora do Ilumina. Ela me ajudou muito, assim, foi quase uma psicóloga. Você me ajudou pra cá? Não sei como, mas de nada. O quê? Pelo amor de Deus. Muita gente me ajudou, assim, eu sou muito grato, assim, muito grato. Que legal. E eu fui recuperando minha confiança aos poucos, né? Porque eu já tinha pensado em desistir. Mas sua confiança no que exatamente? De tocar violino? Nossa, vontade de bater, né? Você bate ou eu bato? Não, eu não tinha tipo, quando eu fui, eu tinha bastante confiança. Ok. Quando eu voltei... Você não tinha mais? Eu tinha 0, assim. Não conseguia tocar direito, assim. Não tinha vontade de tocar. Não tinha nenhuma vontade. Inclusive, teve um momento que eu fiz uns 100 dias de prática. E desses 100 dias de prática, eu falei, eu não estudei hoje, mas eu peguei uma música aqui que me faz muito bem. É uma sonata de Isaías, a quinta. E é a parte da Aurora. E é um sentimento de alívio muito grande, porque você lembra do porquê que você está fazendo isso. É um costume que eu tenho muito forte de, tipo, toda vez que eu tô meio desanimado, eu pego uma música que tanto faz, qualquer uma, assim, que me faz muito bem. Outra que me faz muito bem é o Wiegenlied de Brahms, que, pra quem não conhece, é a canção de Niná mais famosa do mundo. Toca aí pra gente, cadê? O arco tá aí, equipe? Wheeler, vocês vão ver. Cara, esse cara toca violino para um caramba. Não, mas... é só isso. Isso aqui me faz um bem enorme, me lembra o meu avô. E qual é um trechinho da Aurora que você comentou pra galera? Ixi, peraí. Esse é o que ele usa pra relaxar, gente, presta atenção. Não é pra relaxar. Eu não vou tocar bem porque eu não estudei. E porque o violino tá desafinado, provavelmente. Até que tá ok. Eu não vou tocar bem porque eu não estudei isso daqui. Pelo amor de Deus, isso não é fácil. E o fio vai ficar atrapalhando se eu tocar.
Bravo. me esqueci, mas enfim. Quando eu falo que o Willer é um dos tesouros da Bahia, não é força Obrigado. de expressão. Eu sou fã número 1 do Willer. Não, talvez número 0, que tô brincando. O número 0 deve ser a mãe dele. Mas eu sou um dos primeiros fãs do Willer desde quando... agora eu lembrei como que eu fiquei sabendo da sua existência. Eu gosto de acompanhar pessoas que tocam bem, obviamente. Acho que todo mundo gosta, né, de acompanhar pessoas que tocam bem. E aí eu tenho um amigo muito querido, o professor Dr. Carmelo de Los Santos, que foi ser jurado de um concurso na Casa da Música de Porto Alegre, é isso? Ele foi ser jurado desse concurso lá e nessa edição você ganhou, certo? Dessa que eu tô falando, acho que sim. Sim. E aí o Carmelo postou uns vídeos de um menino tocando. E aí eu olhei assim e falei, caramba, que da hora, velho. E aí eu comecei a seguir o Willer no Instagram e ver as coisas que não sei o quê. E para a minha felicidade, eu fui vagabundear em Poços de Caldas em 2019, eu acho. Em janeiro de 2019. E lá estava o Willer. Aí eu já tinha visto, nossa, é o menino lá, não sei o quê. E pra minha surpresa, apesar de ser violinista, ele é legal. E aí foi lá que a gente começou a conversar. Eu não sei como que a gente começou a conversar lá, na verdade. Não sei também. Só começamos. A gente só começou. Eu sei que eu acho que no primeiro dia que a gente já começou a conversar, a gente já capotou, todo mundo dormiu no alojamento lá. No alojamento não, no saguão do hotel. Sim. De tanto conversar, assim, foi dormindo um por um. Assim. Não, mas teve um dia, não foi exatamente o primeiro dia, mas assim, foi um dos primeiros dias que a gente realmente começou a conversar. Uma 7 pessoas, assim, aí cada um foi dormindo, cada um foi se despedindo. Aí no final só restou eu, Jean e a Vida. Vida é uma pessoa, tá? É uma pessoa, eu também duvidei de que era uma pessoa. Quando ela falou pra mim, meu nome é Vida, eu falei, não é? Aí ela já tava preparada, só sacou o RG e mostrou Vida. Pois é. Caramba. E aí a gente foi ficando, bora virar. E a gente virou. E, detalhe beleza, a gente virou. Eu saí desse rolê aí, dessa conversa, fui pro hotel dormir. O Willer e a Vida foram pro ensaio da orquestra. Ainda tinha ensaio, verdade. Nossa, eu tava morto. Festival, exatamente. Esse é o tipo de coisa que você faz no festival. Vai estudar. Fiz festival errado. Fiz festival errado. Você ia pra estudar nos festivais? Não acredito. Meus 2 primeiros festivais foi o divisor de águas da minha vida. Por quê? Porque o primeiro foi Juiz de Fora, quando eu conheci o Bozizzi e descobri que eu realmente queria tocar violino, porque fazia poucos meses que eu estudava violino. Se vocês não estão ouvindo, ela falou que o primeiro festival foi um divisor de água porque ela conheceu o professor Paulo Bozizzi. Inclusive, ó, professor Paulo Bozizzi, inclusive, estará aqui no dia 1º de abril. Confia. Depois eu fui pra Poços, em janeiro de 2008, que foi quando eu decidi mudar pra São Paulo. E eu fui pra estudar. Trancoso, eu fui pra estudar. Eu fiz festival foi pra errado. Trancoso estudar? Juro. Eu não tô acreditando nisso. Pois é. Meu Deus, gente. Mas é música. Precisa estudar pra fazer música? Fiz festival errado, eu preciso de novo pra fazer agora. Pois é. Só que agora a gente pode ir pra festival. Agora, um pouco mais cedo, a gente pode ir pra festival. Não, fiz errado também, Carazinho. Não, ela não foi pra Carazinho. Ela foi pra Carazinho pra me acompanhar, pra tocar na orquestra também, pra fazer aula, não sei o quê. Pra ver o Carmelo, claro. E aí, chegou lá, no primeiro dia já tava trabalhando na produção do festival praticamente. Ajudando a carregar cadeira, a organizar não sei o quê. Eu fui pra ir A com pessoa ele, eu fiz música de câmara, eu fiz recital, eu toquei na orquestra, eu toquei na camerata, eu toquei com os alunos dele. Fez suporte dos nossos Nossa. alunos à distância. Fez suporte dos nossos alunos, fez venda do nosso curso online. Nossa, mas a pessoa é eficiente. É mulher bombril, entendeu? Ela é mil e uma utilidades. Tudo bem, não faz nada bem. Mentira, faz tudo bem. Preciso ir de novo, Nossa, preciso mas- fazer festival direito agora. Nossa, mas E parabéns, ainda porque... cozinha, Willer. Você já comeu a comida dela, né? Claro. E vai comer hoje de novo? Eu só faço ano passado, gente. Velho, eu conheço poucas pessoas que são boas em muita coisa e a senhorita didática é muito boa em praticamente tudo que ela faz. Em tudo que eu consigo pensar, na verdade. Olha só.
Muito bom. E ela tá sorrindo ali agora. Eu gosto daquele sorrisinho ali, ó. Ela é boa de É o sorrir sorrisinho também. de sem graça. É. De tipo, meu Deus. Ó, tá ficando vermelha, que Ela tá- bonitinho. Muito bem. E agora, Wheeler. Pergunta de $1 milhão. Mentira, é de graça essa pergunta. Como você conheceu o violino didático e qual foi a sua primeira impressão quando você conheceu o canal, a existência do canal? Se você conhecia antes, né, no caso. Eu conheci, na verdade, pelo Instagram. Ok. Então, assim... Quando eu te conheci em Poços, pessoalmente, eu já te conhecia. Ok. Mas, ao mesmo tempo, eu não te conhecia. Ok. Porque eu tenho uma coisa com fisionomia muito, muito ruim. Mas, assim, quando eu via você nos vídeos, eu já te conhecia bastante. Já segui, inclusive. E eu adorei o seu conteúdo, assim. Na época, não é exatamente o que é hoje. Uhum. Porque o foco foi mudando, né? Uhum. E quando eu te conheci, eu fiquei, nossa, esse cara me é familiar. ele me lembra alguém. Aí ele veio falar comigo, do nada. Primeiro que ele chegou como se a gente tivesse 10 anos de amizade. Agora tem de fato. Agora, realmente. Mas assim, ele chegou assim, Wheeler, tudo bem? Como é que você tá? E foi, me abraçou. Aí a gente conversou e tal, essas coisas assim. Ele se apresentou. Eu sou Jean de Oliveira. Aí que eu me toquei. Porque eu sou Jean de Oliveira. É verdade. Olá, seja muito bem-vindo ao Violino Didático. Eu sou o Jean de Oliveira. É meio tipo... Tá, esse é o cara do violino didático. Esse é o violino didático. Em alguns lugares eu não tenho nome. Eu sou o violino didático. Exato. Inclusive, nesse mesmo ano, eu acho, eu tava andando na rua e uma menina do violino passou... Olha o moço do violino didático. Agora eu sou o moço do violino didático. Tava todo mundo me chamando de moço do violino didático. E aí eu fui... Desde então, eu fui mantendo o interesse. E eu até hoje sou muito interessado pelo seu trabalho. Muito obrigado, muito thank you. Admiro muito. Se você pudesse escolher uma pessoa que você gosta do trabalho, que você tem um contato dessa pessoa para poder fazer a intermediação, quem você gostaria de ver aqui nesse podcast? Nossa. É violinista, né? Alguém que possa colaborar com o debate violinístico, não necessariamente violinista. É porque tem tanta gente. Tem os óbvios. Quem são os óbvios? Eu acho que você já vai... Vamos ver se já está chamado, já está agendado. O próprio Carmelo dos Santos. Carmelo só precisa vir pro Brasil e passar em São Paulo. Exatamente, tipo, é meio óbvio. Você sabe que o Carmelo, na minha ideia inicial do podcast, era para ser o co-host do podcast. Que aí ia ser 2 pessoas e alguém convidado, ou só 2 pessoas, enfim. Só que tem um pequeno problema, que é um problema logístico. Que para isso acontecer, teríamos que morar perto. Uhum. E nós estamos a 1 oceano de distância. Então aí não dá. Mas estará aqui em breve. Emanuele Baldini. Tá agendado. Emanuele já está agendado. agendado. Pronto. Aqui é. Já tá... Já tá. Não, a gente não pode dar spoiler. Emanuele? Será? Podcast de violino chamado. Quem mais? Nossa. Não precisa ser- Plata-Rato. Priscila Plata-Rato. Maravilhoso. Será que já estamos em contato? Ok, vamos deixar esse nome então. Priscila Plata-Rato. Quer indicar mais alguém? Tem muita gente, não tem como falar uma só. Vamos assim, ó. adoraria. Os próximos convidados, equipe, me lembre de pedir pra pessoa falar um nome de alguém que ela gostaria e um nome improvável. Ok. E você quer que eu fale o nome Um nome improvável agora? improvável, não improvável no sentido de impossível trazer. Improvável no sentido, essa pessoa é boa e não está no radar da maioria das pessoas. Ok. Ou pouca gente conhece, deveria conhecer mais. Nossa, peraí. Pouca gente conhece. Ou pouca gente
conhece no sentido de que, às vezes, em um lugar específico, essa pessoa é bem conhecida. Mas quando a gente fala de Brasil inteiro, essa pessoa ainda não é tão falada assim. Ou as pessoas não têm contato com ela, por mais que saibam da existência. Uhum. Não é improvável, obviamente, mas inclusive já é impossível, infelizmente. Não, mas daí não. Tem que ser alguém que seja possível. Tá, então. Mas quem era essa pessoa? Não, é porque eu gostaria muito de ouvir a Vanessa Dourado aqui. Infelizmente, ela faleceu recentemente. Sabe que ela tava na nossa lista. Nossa, eu adoraria vê-la aqui. A gente também. Ela era sensacional. Sensacional. Mas... Felipe Bueno. Felipe Bueno, ok. Muito Não bem. é improvável. Não é improvável, mas eu gostaria de vê-lo aqui. Improvável no sentido de que talvez a maioria das pessoas não o conheça ainda. Bastante gente conhece ele. Mas acho que na nossa audiência, não. A maioria das pessoas acho que não Nossa, conhece. Felipe Bueno é sensacional. Um violinista incrível. Uma pessoa sensacional. Maravilhoso. Como que as pessoas te acham nas redes sociais, professor Wheeler? Eu sou o Wheeler. Cara, que filha da mãe. Ele conseguiu pegar o @Wheeler. Exato. É isso. Mas é o Wheeler, tipo, WYLLER. É do jeito que se fala. UILER. Wheeler. @Wheeler no Instagram. Se jogar no YouTube, como a galera te acha? Eu acho que é Wheeler também. Wheeler M. Alguma coisa assim. Ok. Se jogar Wheeler violino, não tem outro Wheeler que toca violino no mundo inteiro, pode ficar tranquilo. É, Será? Eu acho que, cara, não é possível. Você deve ser o único Wheeler violinista no mundo. Violinista, eu não sei. Não sei. Não tem como dizer. É, não tem como dizer, mas eu apostaria. Eu conheci, entre aspas, um Wheeler fotógrafo da Bahia, inclusive. Ok. Muito bom. Inclusive, assim, se a gente for fazer um demográfico de Wheelers, deve ter mais na Bahia mesmo. Porque só o fato de você estar lá já é uma Não, mais. mas eu acho que... Você e o fotógrafo. Mas a questão de ser Wheeler é uma invenção do meu pai. Invenção completa, assim. Mas é o fotógrafo é filho do seu pai também? Não. Então. Mas tem aí mais já não gente. sei. É porque, sei lá. Por que o Wheeler? Você vai fazer grudar essa história? Por favor. Porque o meu irmão se chama Miller. Miller, ok. E aí ele queria um nome parecido. Aí ele... Na verdade, o meu nome era pra ser com W. Uhum. E com 2 L's. Assim como meu irmão seria Miller. Aí ele só inverteria o M e ficaria Wheeler. Ok. Só que aí virou U porque na época, eu não sei exatamente o que aconteceu, porque eu não tava lá. O escrivão errou. Não, mas teve um negócio de estrangeirismo, não pode usar W's e 2 L's, alguma coisa assim. Mas durou pouco tempo, isso daí, eu acho que foi tipo meses. Ok. Nos cartórios não estavam deixando... Colocar W, Y, K, essas coisas assim. PH. Ok. Ok. Eu não discrimino não, mas sei lá. Mas o Wheeler, do seu jeito como escreve, é mais legal, eu acho. Eu acho também. @Wheeler Eu gosto do nas redes meu sociais. Sigam o Wheeler, tá? É um dos grandes violinistas que a gente tem no Brasil. É um amigo queridíssimo do qual eu tenho na mais alta estima. E pra absolutamente tudo que eu puder chamar você, eu vou chamar. Então é isso, foi um prazer inenarrável. Temos coisas importantes, recados importantes que eu esqueci de dar no início desse podcast. Você quer aprender a tocar violino? Você não sabe nada de violino? Curso gratuito para você aprender a sua primeira música. O link tá aqui embaixo na descrição. Se você é professor, ou se você é violinista ou professor de violino, quer aprender a ensinar melhor, curso de capacitação para professores também tá aí embaixo na descrição. Faz os dias que o podcast vai ao ar? Nossa senhora! Gente, o podcast vai ao ar toda segunda, quarta e sexta às 10h43 da manhã. Deveria ter falado isso no início. O que mais? Estamos gravando esse podcast no dia 14 de fevereiro de 2024. Só que você não está vendo nessa data, com certeza. A não ser que você seja membro. Porque quem é membro, você sabia que quem é membro do canal do Violino Didático, a gente está gravando agora, a pessoa vai assistir esse vídeo, pode assistir esse vídeo, no mesmo dia que a gente está gravando. Você acredita nisso? Pois é, mas é só para quem é membro. Se você não é membro, toca aí em Seja Membro para você poder ver os episódios antecipadamente. Mais algum recado?
É isso, siga o Willer nas redes sociais. Tenham todos uma excelentíssima manhã, tarde e noite, depende de que hora você está ouvindo isso daqui. E até mais. Tchau. Tchau, tchau, gente.